Agradecemos a entrada de mais um membro incentivador do nosso canal, Ricardo Magalhães. Obrigado por fazer parte aí do nosso grupo de divulgadores. Pergunta 851. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados e, neste caso, o que vem a ser do livre-arbítrio? Essa é uma questão, do ponto de vista da filosofia espírita, muito caro, que é a ideia da lei de liberdade, uma lei natural, uma lei divina, eterna e imutável, com a ideia de que as coisas estão escritas, destino, maktub, está no universo, essas frases que a gente conhece por aí. Então, primeiro, a ideia de fatalidade. Então a fatalidade, primeiro tem duas interpretações, Tem aquela assim, uma fatalidade, aconteceu, tá abrupto, pum. Falando de tal, ele estava andando, um meteoro caiu, pum, é uma fatalidade. Ou, do ponto de vista mais elaborado, Olha, isso aí estava já previsto desde a criação do universo, que aquela pessoa estaria naquele local, naquele momento, e o meteoro cairia em cima dela. Então, essa ideia, ela não faz parte da filosofia espírita. Por quê? Por causa da lei de liberdade. Então existe uma dinâmica, existe uma teia infinita de informações que podem culminar ou não com a morte daquela pessoa. Por exemplo, aqui para um exemplo bem ralé, essa pessoa que cairia ali, poderia um espírito inspirar, sabedor que o meteoro cairia em certo lugar, e inspirar ela a ir a outro lugar, simples assim. Então, essa ideia de que tudo está escrito, maktub, pá! Será? O que a doutrina espírita fala sobre isso? Então, existe fatalidade. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo pelas provas físicas, pois que, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquejar, um espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias. Então, várias informações aqui, Então, primeiro, o que é a fatalidade? Quando você escolhe, por exemplo, onde encarnar, é fatal. Não dá para mudar. Você já escolheu aquele lugar, você vai encarnar ali. Não tem como você agora, não, eu encarnei aqui, eu quero mudar onde eu encarnei. Não tem. Eu encarnei um corpo com a tez negra. Não tem como mudar para branco. Eu encarnei entre os indígenas. Não tem como virar um anglo-saxão. Então isso é fatal. A condição inicial, as condições iniciais sociais, existe uma dinâmica, não é mais ou menos rígida, mas não é impossível a pessoa mudar a sua condição social. Mas a sua família, a mãe, o pai,
seus irmãos, isso não pode mudar. Então essas coisas que ao escolher na sua prova não poderão mais ser mudadas, são fatais, isto é, não há mais volta. Então o que é fatal? É aquilo que não há mais volta. Beleza. Aí, agora vamos para esse ponto de vista, claro que são o quê? Questões físicas. E as questões morais? As morais sempre há volta. Alguém que estuprou nas últimas 50 encarnações, ele pode não estuprar na próxima? Pode. Aquele que foi ladrão nas 50 encarnações passadas, ele pode ser não ladrão agora? Pode. Então, por quê? Isso é uma escolha dele. Faz parte da lei de liberdade. Ele pode escolher fazer ou não fazer. Agora, uma coisa interessante, né? Quem não conhece aquela história de um médium famoso que estava indo em tal lugar, e aí, na hora que a pessoa pediu uma ajuda, mas ele estava atrasado, e aí, na hora que ele escolheu, usou a lei de liberdade, escolheu prosseguir. O espírito se apresentou na frente dele, né? E aí? Aí, claro, né? Com uma intervenção dessa, ele voltou e fez a ação. Do ponto de vista moral, essa ação ela teve uma interferência direta do espírito. E isso, basta reler aqui o slide, denota um espírito inferior. Não no sentido de maligno, de maldade, de dolo, mas de espírito inferior, que não respeita a lei do anjo da guarda. Se ele não respeita a lei do anjo da guarda, ele não é o anjo da guarda, porque o anjo da guarda não fere a lei de liberdade, não fere o livre-arbítrio. Agora, um espírito inferior, claro que ele pode se meter, como aconteceu nessa narrativa, se meter a dobrar a vontade do médium. Claro que no limite do limite mais radical, quem escolheu voltar foi o médium. Ele poderia escolher não voltar, mas a interferência tirou dele todo o mérito. Essa é a diferença. Então o espírito inferior pode fazer isso, mas não é o recomendável. Essa é uma questão muito importante da gente refletir. Fatalidade no sentido absoluto não existe. Existem as fatalidades, que são aquelas escolhas que não há mais volta. Agora, claro, aquele cometa que caiu, ou aquele asteroide que caiu naquele lugar específico, do ponto de vista material, sim, estava previsto que ele cairia ali porque é uma dinâmica material. Naturalmente, com o passar dos séculos ou dos milênios, ele cairia naquele ponto. Agora, não estava escrito que aquela pessoa iria encarnar para fazer isso. E isso também é uma questão muito importante, que eu vejo muitas pessoas caindo nesse equívoco. Por exemplo, fulano de tal, João, encarnou para casar com Maria. Não existe isso. Isso fere a lei de liberdade. Fulano pode ter afinidades com Maria. Maria pode ter afinidades com João. Mas encarnados na Terra, as conjunturas, os interesses materiais e outros diversos podem fazer com que eles, ao se encontrarem, possam ter um relacionamento ou não, possam se casar ou não. Então ninguém nasceu com a missão de encarnar, de casar com o outro. Por quê? Porque não existe escolha que esteja fora das suas ações. As minhas escolhas só podem passar pelas minhas ações. Eu não posso escolher estar com uma pessoa que tem a mesma liberdade de escolher que a minha. Eles podem até planejarem juntos no mundo espiritual, mas as circunstâncias, isso não significa que vão acontecer. Planejar é uma coisa, mas
Aí, não, eles estão programados. Não, não, isso não existe. Tá? Então, as pessoas elas podem desejar, mas que está destinado a casar, ninguém está destinado a casar com ninguém.